Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, negociação dos servidores, importância dos servidores para impedir a predação ambiental e seminários sobre o meio ambiente. Presidente João Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia também. João Carlos, logo ao assumir, entendendo que os servidores estavam com salários congelados há pelo menos 7 anos, o presidente Lula garantiu um reajuste linear de 9% a todos os servidores federais. Já este ano, a categoria esperava que o governo novamente sinalizasse com um reajuste. Entretanto, o que se viu foi uma negociação extremamente difícil e o reajuste sendo jogado para 2025. Apesar disso tudo, podemos dizer que o ano foi perdido para os servidores públicos? Não, absolutamente. Nunca nós perdemos. Porque nós, trabalhadores, sempre estamos na luta. Isso daí é algo que nos anima, que nos motiva sempre a aquecer a luta. E nesse aspecto aí, de trabalhar a questão de reajuste, de reposição salarial e mais a questão das carreiras, é algo antigo, não é algo novo. Essa construção é algo que tem um debate constante. E nesse aspecto, nós concentramos nossa força nesse ano em discutir exatamente com as mesas, né, que foram propostas pelo governo, e mais a questão linear do reajuste para todos os servidores, né? João, a princípio nós não teríamos reajuste. Esse ano isso foi dito e também não seria estendido aos aposentados. Só que com a negociação, pelo menos isso foi resolvido, essa questão dos aposentados? Sim, não só isso, muitas coisas foram resolvidas, né? A questão em relação dos planos de carreira, mais de 300. Hoje, a consciência do movimento e também por parte do governo, precisamos minimizar isso daí, para aproximadamente 10%. 30 carreiras hoje, resumidamente, se discute hoje dentro das mesas, né? Avançamos em relação à questão dos aposentados, né? De não repassar esse reajuste somente para o pessoal que está na ativa. E mais outras questões, como essa questão da alimentação, né? E mais creche, muitas questões foram tratadas. E paralelo a isso, a questão também das mesas de negociação específicas. João, agora praticamente todos os órgãos, né, já conseguiram fechar o acordo. O que falta agora? O que ainda vai ficar pendente para as mesas? Primeiro a gente tem que explicar que não foi fácil o acordo. Sim. Nós tivemos muitos órgãos que fizeram greve, né? As universidades, institutos federais, a IBSER, né? O IBAMA fez greve, né, num momento difícil, e outros tiveram momentos de paralisações, né, como IFAM, DENIT e outros mais, né. Então, nesse momento, o que era necessário, além da questão geração que nós perdemos para as inflações dos anos passados, era um acerto em relação a discutir e apresentar um plano de carreira que servisse a cada um desses órgãos que estavam debatendo, né, estavam com acúmulo, né. Havia por parte dos governos anteriores, principalmente o último governo, né, uma arrogância em não querer discutir com os trabalhadores. Isso daí arrefeceu bastante, né, momentos propícios para se negociar, momentos para a gente avançar, e o governo Lula permitiu isso daí. Eu acredito que foi um bom momento para nós, tá? Apesar de toda essa convulsão, de todo esse momento que resultou, né, em muitas lutas, mas eu acredito que os trabalhadores tiveram algo a ganhar. João, é porque a gente precisa contextualizar, né? É importante destacar
que os servidores passaram 7 anos sem ter absolutamente nenhum reajuste. Então, é claro que agora, né, eles tendo essa possibilidade de negociar, esperavam recuperar tudo. Mas não dá para recuperar 7 anos em 2, né? Isso é verdade. Porque numa luta dos trabalhadores, como é a nossa, todos os trabalhadores são assim, né? Muitas vezes aquilo que a gente pensa que perdeu, a gente não perdeu porque a gente acumula força para outras lutas, para outras batalhas. E nesse aspecto que aconteceu agora foi isso, né? Nós tivemos ganhos, sim, né, com nossas lutas, e também tivemos muito debate que concentra força para outros momentos que serão necessários. Em relação a isso também, João Carlos, acabamos de ter o CNU, né? O que o sindicato pensa sobre essa nova forma de contratação que o governo encontrou? Bom, a princípio o sindicato ele não se expressa sobre isso porque é um fenômeno, né? É o primeiro momento que a gente vê. Embora o sindicato tenha algumas preocupações com essa forma nova, né, de ingresso de pessoas no serviço público, né? Porque fazer um único concurso abarcando todas as áreas a gente acha meio perigoso, né? Porém, nesse momento é extremamente necessário, né, entrada de novos companheiros, até porque a densidade de pessoas que estão na fila da aposentadoria é muito grande, né, e nós precisamos repor esse quadro, né. Nesse momento, né, nós vimos o quanto foi sacrificado o período de inscrição para o período de realização das provas. Tanto é que nós sabemos que houve um refúgio de mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, isso mostra que há problemas e nós queremos, enquanto movimento organizado de trabalhadores, debater, né, isso daí. Agora, João, eu penso que pelo menos um avanço é o de unificar as carreiras, né? Na forma de contratação, pelo menos, quem entra para fazer o mesmo serviço, independente do órgão, já entra no mesmo nível. Eu acho que isso é um avanço, não? É um avanço, mas precisa de alguns cuidados e temos algumas preocupações. Porque dentro do serviço público há muita especificidade em relação às carreiras. O pessoal da educação, o pessoal do meio ambiente, o pessoal que trabalha com indigenismo, tudo são carreiras muito específicas. O pessoal da segurança e outros, né? O pessoal da reforma agrária, são carreiras muito específicas. E sendo muito específica, nós não podemos tratar como iguais, porque há necessidade de, no momento do acesso, da entrada desses profissionais, eles já virem com qualificações que vão exatamente atender às demandas, às necessidades. Muitos são tão específicos que precisam, que as pessoas tenham uma especialização na área de indigenismo, antropologia, né? Então, não são conceitos, são elementos formadores que faz com que o funcionário, o trabalhador do serviço público, ele possa contribuir no momento de entrada. Obviamente, há uma preocupação que quando ele chega no serviço público, ele não estagne, né? Ele siga uma carreira e essa carreira dê condições de ele se qualificar cada vez mais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, outro ponto que está no centro da luta dos servidores diz respeito à valorização das carreiras. E o interesse mundial em relação à proteção ambiental tem servido para mostrar o excelente trabalho desempenhado pelos nossos servidores desse setor tão importante. Essa exposição tem ajudado nas negociações com o governo? Sem dúvida, né? Primeiro porque nós somos um centro, né, que temos visibilidade mundial.
a questão da Amazônia, a questão dos ecossistemas, a questão dos biomas brasileiros, eles exatamente são parâmetros para todo mundo relativo a essa questão da mudança da temperatura e muitos outros elementos que se constituem de estudo, e isso daí altera, obviamente, qualquer situação que é mexida no nosso país, ela tem uma grande atenção pelos órgãos de controle a nível mundial e a nível nacional. Estamos dentro, né, dessas observações porque o próprio Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, o IBAMA, são órgãos que trabalham de maneira muito intensa para que isso aconteça, uma qualidade de serviço. E nossos companheiros estão lá, porque irresponsavelmente o que a gente vê hoje, biomas inteiros sendo queimados, né? Então, microseres que fazem parte de cadeias são todos expostos a serem dizimados. Nós não sabemos no futuro próximo o que isso daí vai dar. O que sabemos é que imediatamente tem uma resposta, né? Os hospitais estão cheios, crianças morrendo, pessoas idosas, e nessa luta aí nós somos agentes públicos e compreendemos qual é a nossa função, né? Compreendemos que não somos assassinos, né? Que não queimamos para que preços de produtos possam aumentar no mercado, né? E nesse aspecto, mais uma vez, eu chamo a atenção, né? Todos os companheiros são muito responsáveis em discutir isso daí conosco, nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, da sua intransigência enquanto um agente público que é responsável em cuidar desses aspectos da vida. João, os trabalhadores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e ICMBio, tiveram inclusive que fazer greve, né, para poder acelerar esse processo de negociação. Uhum. Como é que ficou a negociação do MGI com os trabalhadores do meio ambiente? Primeiro a gente tem que entender, né, que a política de proteção ambiental ela é uma política de Estado, né? É uma política de Estado. Então, sendo uma política de Estado, é uma política estratégica, é uma política de preocupação do povo brasileiro, dos governos, maior do que isso, do Estado brasileiro, né? Que ultrapassa essa medida de governos. Então, trabalhar isso daí não é uma coisa fácil, porque os próprios agentes que são trabalhadores, eles se preocupam em manter uma carreira, né, com a estabilidade necessária para que os profissionais que entrem nesse mercado de trabalho, eles possam ter bons salários, eles possam manter suas famílias, possam se qualificar. Isso daí não é uma coisa fácil, é complexo, porque a iniciativa privada pode tragá-los, né? E aí, né, a discussão é muito grande. Porque quando a gente fala em valorização de carreira, a gente envolve tudo isso daí. Envolve uma pessoa, ela ser observada enquanto um potencial que o Estado precisa para que possa realizar um bom trabalho. Se não há esse olhar, né, nós perdemos. Então todos perdem. E assim, João, havia uma denúncia grande, né, no governo passado, inclusive de impedimento do trabalho deles. Quer dizer, o governo, em vez de fortalecer o órgão para que ele desempenhe a demanda necessária, estava impedindo. Isso já modificou? Modificou, primeiramente porque dentro das carreiras públicas do setor público federal havia uma torre de Babel, né? Ninguém se compreendia. Era carreira sobre carreira, cada qual querendo ganhar mais do que o outro, desenfreadamente, todo mundo correndo numa Olimpíada sem saber aonde é a chegada, tá? Cada qual derrubando o outro que estivesse na frente para chegar primeiro. Agora não, eu acho que o MGI chega com a proposta de atender, de negociar, de olhar. A diferença é que antes nós não tínhamos ninguém que nos atendêssemos, né? Hoje nós temos, o MGI nos atende, né? Pode não ser aquilo que nós queremos ouvir, mas está ali disposto a negociar, disposto a querer formar uma compreensão, e isso é uma mudança, né?
E, João, é preciso entender também, né, exatamente essa questão de fases, que hoje a gente está tratando com o governo federal, com o governo executivo, mas nós ainda somos reféns do parlamento, que não tem a mesma disposição de tratamento com os servidores públicos, né? Sim, isso daí é muito bom nós dialogarmos sobre isso, porque quando se trata de discutir carreira, de discutir orçamento, de discutir qualificação, são elementos que não passam por uma discussão só dos trabalhadores, passam por uma discussão dos trabalhadores, do governo, que é nosso patrão, e passam também pela possibilidade de ser aprovado ou não por um Congresso que é extremamente conservador, que tem partido no sentido de defesa, né? E nesse aspecto aí enrola muitas vezes o meio de campo, porque um orçamento desse, a maioria das vezes, é um orçamento completamente comprometido com coisas que não são do nosso interesse enquanto trabalhadores, e nem da população brasileira. É interesse de alguns grupos, né? Alguns grupos que avançam no sentido de se tornarem mais ricos, de obter muito mais ganhos, e isso daí, quando nós discutimos tudo isso, tá, tem a complexidade de ver o cenário, né, de ver a conjuntura, de ver quem são os atores, o parlamento, como é que vai nos receber. Isso não é fácil. Então, os trabalhadores, através de suas organizações, sindicatos, confederações e federações, que têm esse papel a cumprir. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. João Carlos, voltando a tratar da questão do meio ambiente, os biomas brasileiros estão sob ataque e aqui no Maranhão não está diferente. O sindicato tem discutido muito o tema e agora está preparando uma série de seminários sobre o meio ambiente. Como estão sendo pensadas essas atividades? Eu gostaria de começar a falar com você que o Maranhão tem três biomas que são extremamente frágeis, né? O Cerrado, tá, que constitui aproximadamente 60%, que os estudiosos também caracterizam como semiárido, uma parte disso, né? Tem a questão da floresta amazônica, que é considerado um bioma forte, mas não tão forte para aguentar muitas cargas que estão por aí, e o bioma da Caatinga, que embora constitua somente 1%, mas é um bioma que faz controle em relação à situação dos climas aqui da região Nordeste, portanto, muito importante. Nesse aspecto, hoje, o que nós fazemos, né? Esses biomas são atingidos regularmente, diariamente, por tonelada de emissões de gases poluentes em vários estados, né? Em vários estados que eu falo em relação ao estado da água, ou então como se joga esse tipo de poluente no ar, nos rios, ou então no próprio chão, a terra. Isso daí é muito sério, porque embora tenha muitos grupos, ONGs, militância, que buscam espaço para denunciar o que está acontecendo na ilha de São Luís, que é a capital, lá na região Tocantina, lá no centro do Maranhão, a região ali de Santo Inês, Cocais e outros, né? Mas não tem muito espaço, até porque o Estado está dando licenciamento ambiental para grandes empresas cada vez mais, né, tirar nossas reservas e plantar grãos e outros interesses. Nesse aspecto, o Sindicep não pode, não deve se calar. Sindicep é um instrumento na mão dos trabalhadores. É um patrimônio para os trabalhadores, na defesa da vida, né? Então, nesse aspecto aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo seminários.
lá na região de Tocantina, né, provavelmente pode acontecer no mês de outubro. Agora não foi possível, embora tenha tido iniciativa de reuniões com os trabalhadores da Suzano, com os trabalhadores do Sindicep, mas em parceria com a academia, né, com a Universidade Estadual e também institutos federais, porque lá tem pesquisas que exatamente vão fundamentar tudo isso que nós queremos apresentar para a população, denunciar a população o que está acontecendo. É muito bonito quando diz, vamos implantar uma indústria, vem não sei quantos empregos para cá, mas não se diz que junto a isso nós vamos ganhar, né? A nossa qualidade de vida vai ser massacrada, que os trabalhadores vão morrer mais cedo, porque realmente não tem as condições de um bom tratamento. Então, é essa a nossa luta, né? Não só na região Tocantina, como também já está avançado lá em Santo Inês com o Instituto Federal, e estamos chamando outras parcerias e outros atores que queiram discutir com a gente. Está avançado e agora em setembro, no máximo início de outubro, estaremos iniciando todo esse processo de discussão, né? Tudo que está acontecendo, plásticos que jogam nos rios, os peixes que estão morrendo, a situação do ar que traduz em doença, a situação dos rios que traduz em mortes para as pessoas. E aqui na região dos Cocais ainda não fechamos nada, mas essa semana estamos ingressando para abrir uma grande discussão ali com o Instituto Federal, Universidade Estadual e outros atores que queiram e desejam sentar-se conosco para esse grande debate extremamente necessário. João, e eu acho que uma coisa que é importante a gente definir, né, é que com a ajuda da academia, com a parceria da academia, eles vão tratar daquilo que eles pesquisam, mas pesquisam de si, né, da sua própria região. Ou seja, vai ser tratado algo não sobre um outro espaço, mas sim do próprio espaço em que a comunidade vive. A função do Sindicep é pegar todos esses trabalhos que são em formas de pequenos retratos e montar um álbum, né? E fazer a realidade vir à tona, né? Porque o que se mostra hoje em dia é que todo mundo está feliz, que tem emprego para todo mundo, os programas aí que saem no ar, na grande mídia, é isso que se mostra, né? O agro é pop, né? O agro é pop, né? Que todo mundo está tendo emprego e a vida está excelente. Não é isso, né? A gente está vendo o quanto, né, cada trabalhador, cada trabalhadora, cada criança está sofrendo diariamente. Inclusive com fenômenos novos, doenças novas que a gente não consegue ainda deter todo um conhecimento. Por isso a academia é necessária nessa discussão. Até porque, né, João, aqui a gente levando em consideração a própria cidade de São Luís, o governo do estado, em vez de, à luz das informações obtidas, né, na captação sobre poluição, em vez de, à luz disso, tentar resolver o problema, preferiu não divulgar mais os dados. Quer dizer, está na contramão, né, não? Está na contramão porque isso daí para a gente é muito claro o que o governo faz, né? O governo, quando comete uma atitude dessa, né, ele vai contra todos os princípios que diz ter, né? Inclusive em campanha, inclusive em promessas de campanha, né? E as contradições para a gente, enquanto movimento, elas têm que ser muito bem observadas, muito bem discutidas, para nós não cometermos os abusos, as negligências que esse mundo, que tudo compra do capital, coloca como belo e bonito. João, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a sua participação e desejamos sucesso ao sindicato em suas atividades, que são tão importantes para os trabalhadores e para a sociedade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Que esse programa possa ter muito êxito. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste.
Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!